Fala, corredor, corredora, tudo certo com vocês? Aqui fala o Felipe Fagundes e o nosso bate-papo de hoje vai ser para desmistificar algumas coisas, algumas crenças que alguns corredores e corredoras apresentam na corrida ou até mesmo reforçar algumas coisas para outros. Mas o nosso tema de hoje é vamos falar sobre excesso de bagagem, ou então o que você deve realmente utilizar, carregar para sua corrida quando você vai viajar para uma prova, vai viajar a trabalho, vai ter que realizar um treino, vai sair para fazer um determinado treino, o que realmente é necessário, o que é trivial para você carregar aí para os seus treinos de corrida, beleza? Então fica com a gente até o final, que tem coisa boa hoje no episódio para quem ficar até o final aí com a gente, beleza? Então vamos lá, na nossa clássica mesa aqui, na ordem da minha tela, fala aí, Juliano. E aí, pessoal, beleza? Se você quer agregar alguma coisa ao seu conhecimento, pode trocar de podcast, pode ir para um outro episódio aqui, mas se você quer desagregar coisas, então fique com a gente até o final, que você vai aprender bastante nesse episódio. Beleza. Fala aí, Nestor. E aí, pessoal, eu começo o podcast de hoje falando uma frase do Leonardo da Vinci: simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Quando eu saio para correr, eu vou só com a roupa do corpo. Que é importante. A não ser que seja o pessoal que corre de sunga, né? O arroba verdade, do Instagram. Né? Aí, eu não sei o arroba dele aí. Acho que a arroba corre de sunga, inclusive. É uma coisa assim? É. Ou inclusive vamos chamar ele para um podcast, deixar para um futuro aí, quem sabe. É verdade. Uma boa falar com ele. Vamos lá, então. Turma, então, para quem está acompanhando aí nosso episódio de hoje, a ideia do nosso bate-papo é trazer alguns conceitos importantes e trazer alguns aspectos para você que já corre há um tempo, provavelmente algumas coisas vão se tornar até repetitivas para você. Agora, para aquele corredor que está começando aí, faz seus 6 meses, 1 ano ou até menos aí de treino, é muito comum ver nesses corredores mais iniciantes, aquele vai sair para fazer um treino e sai com várias coisas. E será que realmente tudo isso tem necessidade de carregar para os seus treinos? Será que isso realmente vai ser importante? Faz algum sentido carregar isso? Até mesmo durante uma prova. Isso faz sentido carregar? Então a gente vai bater um papo a mais sobre isso hoje. E o primeiro tópico que eu trago aqui para nossa mesa é, guris, agora na experiência de vocês, quando vocês vão fazer lá o seu treino longo da semana, vamos colocar aqui no treino mais longo da semana, o que vocês carregam para treinar? Vai? Pode ir, Ju. Bom, eu, dependendo da rodagem, não levo muita coisa. Tento levar o mínimo possível ou nada, né? Então, justamente por esses aspectos que a gente vai falar. O que a gente vai deixar claro aqui, primeiramente, é que a carga, vamos dizer assim, a carga ou volume corporal, como quiserem entender, ele é algo prejudicial à performance. Então, todo mundo já sabe. Quanto mais pesado tu é, em tese, tu perde performance em relação à corrida. Isso é uma coisa meio que, né, já tá batido o martelo que dá certo. Resumindo, quanto mais magro você é, relativamente a relação à massa magra, você consegue evoluir mais na corrida, né? Então, essa carga, ou volume, como quiser chamar, se você está carregando coisas demais, se está puxando mais coisas, é mais difícil. Só você imaginar, você correr com uma mochila de 2 quilos nas costas, é mais difícil do que correr sem essa mochila, né? Então, a gente já bate o martelo nessa questão. Então, nos meus treinos, eu tento carregar o mínimo de coisas possíveis. Então, eu sempre tento colocar uma rota onde eu consiga passar por algum lugar onde tenha água, no qual eu não preciso levar água, então, um quesito. Também deixar alguma água já ali, ir de carro, alguma coisa, já deixar água lá, e quando passar lá, eu já tenho essa água. Então, basicamente, eu tento levar o mínimo de coisas possíveis nesse longão. Beleza. Nesse longão aí, tu tá dizendo aí, vamos colocar aí um 12, 15, 20, 30 quilômetros aí, dependendo da distância, maior a necessidade ou não de hidratação, né? Como tu já tinha falado antes. Nestor, e tu, como é que é aí? Cara, eu não levo nada. Como já falei, eu levo a chave de casa e às vezes eu levo o celular, dependendo assim, levo o celular numa pochete, mas eu tento nem levar também o celular. Então, a água, meus longos não são tão longos assim, então eu consigo suportar bem aí sem água, dá no máximo 1 hora, 1h15, 1h30, foi o máximo, e eu não costumo levar nada não, saio com o mínimo possível. E o que o Ju falou ali é bem verdade, tem até um estudo que compara corredores
com o mesmo volume de treino, e sempre que tiver o mesmo volume de treino, o corredor que tiver menos massa, então o corredor que for mais leve, ele vai ter uma melhor performance. Interessante isso aí. E olha, uma coisa que eu só gosto de destacar para o pessoal, e para quem está nos acompanhando aqui, acredito que tenham públicos de todos os lugares aí que nos acompanham. A gente já recebeu aí recado do pessoal que nos acompanha do Nordeste, região Centro-Oeste, enfim, né? E nós somos aqui do sul do Brasil, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, cada um vive, às vezes, uma realidade diferente. E uma das coisas... E uma das coisas que acontecem em determinadas regiões, às vezes... Algumas pessoas relatam um pouquinho mais de medo ou receio de sair para correr, às vezes vai correr numa rodovia, vai correr em algum lugar um pouquinho mais distante. Aí, nesses casos, eu já recomendei para alguns alunos, uma coisa que eu recomendaria para essas pessoas carregarem é alguma coisa de documento e dinheiro. Às vezes, por exemplo, se acontece algum imprevisto, Nós aqui no nosso caso, e aí eu me encaixo muito com a situação dos guris aqui da mesa também, porque eu carrego pouca coisa, porque a gente roda muito dentro da cidade. Os trechos que a gente sai para fazer algum treino mais longo, ele ainda não deixa de sair de dentro da cidade como um todo, tá? Então acaba que a gente tem essa segurança a mais aí durante as corridas. Mas eu recomendo para alguns alunos que moram em outras regiões mais distantes, às vezes carregar alguma coisa, um documento, um dinheiro, não é demais. Se pegar um Uber, se pegar um táxi, alguma coisa ali, já consegue ter uma facilidade para fazer tudo isso, né? Ou então deu algum imprevisto, precisa passar no banheiro, o banheiro tem que ser pago, então algumas pessoas precisam aí dessa segurança, e é interessante, não é nada demais, não é uma coisa que vai gerar tanto peso, né, para fazer o seu treino de corrida. Agora, por isso, vamos abrir um ponto aqui de discussão. É muito comum as pessoas elas buscarem alguns materiais mais leves, por exemplo, tênis. O tênis de corrida, ela busca lá um tênis de 180, 160 gramas. Ela busca a leg, que tem, ou o short, que tem mais compressão, porque não vai pegar tanto vento para não dificultar ainda mais a corrida. A camiseta de dry fit, por isso, por aquilo. Beleza, ok, são materiais importantes para a corrida, são materiais mais leves. Mas e o restante? E o restante ali? Que a gente às vezes não leva em consideração. Por exemplo, algumas pessoas elas têm o hábito de carregar, como a gente falou, bastante água, bastante paçoca, carboidrato disso, carboidrato daquilo, mas às vezes é simplesmente um 10 km, um 15 km. Quanto tempo realmente é necessário que eu preciso realmente fazer adicionar algum tipo de carboidrato, algum tipo de suplementação, a ponto de eu carregar tudo isso, esse monte de coisa, e às vezes nem tenha realmente a necessidade de utilizar. O que vocês veem sobre isso? A gente tem que levar em consideração ali, primeiro, cada pessoa tem o seu longo, né? Então, para algumas pessoas, talvez 5 km seja longo, talvez para umas pessoas tem que ser 20 ou 30 km para ser longo, né? Então, esse nível de aptidão física do corredor, ele tem que estar correlacionado com o nível energético dele mesmo, né? Ou seja, o que ele se alimenta, como que ele se hidrata em relação ao que ele vai ter. Por exemplo, o Nestor consegue fazer os 21K sem hidratar, porque ele já hidrata durante toda a semana e se hidratou assim durante a vida inteira. Basicamente, se ele desidratar, beber álcool na quarta, na quinta-feira, talvez ele precise de água na sexta ou no sábado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, tem que haver uma questão energética ali do que está acontecendo. E no caso dos carboidratos também. Então, tem que levar isso em consideração. Assim, se é uma pessoa que se alimenta bem, por exemplo, assim, não adianta, o suplemento não vai te dar energia, né? Essa questão do carbogel já cai por terra, que ele não vai fazer você ir mais rápido nem ganhar energia, né? Como algumas pessoas pensam. Na maioria dos casos, ele serve para deixar a fadiga muscular mais devagar, a fadiga energética, né? Ou seja, você ir cansando menos conforme você vai ingerindo essa questão do carboidrato. Então, para algumas distâncias, isso não precisa. Por exemplo, eu já ouvi várias pessoas que vão fazer TAFs de 12 minutos. Eles ouvem nesses grupos, afim, que como eles querem ganhar performance, já conseguir fazer os 2 em 12, eles querem, sei lá, fazer o melhor possível, e às vezes acham que tem que tomar um carbogel durante esses 12 minutos.
Que é uma questão que tu não vai nem, só vai passar mal usando aquilo ali, né? Não vai nem usar ali. Em algumas distâncias também, às vezes não precisa nem comer antes de ir. Basicamente uma prova de manhã, que é uma prova mais curta, dependendo do que você se alimentou na noite anterior, nos dias anterior, você pode muito bem fazer uma prova em jejum, uma prova de 3, 5, 10 ou até 21. Então essa questão vai muito de cada um. Então a primeira coisa que você tem que saber, avaliar quem é esse sujeito, o seu nível de aptidão física, em que nível que você está, e como que anda a sua base de alimentação e hidratação, né? Então, basicamente, se você é um corredor iniciante, para a questão que vai correr meia hora, 40 minutos, não precisa levar suplementos, a base de carboidrato não precisa, pode comer antes, já vai ser o suficiente. E também a questão da hidratação também não precisa muito, salvo as suas temperaturas, né? Então a gente tem que também levar em consideração isso. Mas de uma maneira geral, e falando aqui da região sul que a gente está, nessas questões não é tão necessário o uso de água, tanto que você, né, tenha tomado água antes, né? Então essa questão também é bem ajustável. Às vezes o corredor iniciante, ele sente uma necessidade maior de tomar água, né? Que aí tá no começo, ainda o corpo não tá adaptado, então ele sente aquela boca seca e precisa tomar um pouquinho d'água. Então, se tu tá iniciando, se tá nos teus primeiros 3 meses de corrida, talvez tu sinta uma necessidade maior de levar água. E tentar levar o mínimo possível, às vezes é só a questão de molhar a boca, de tirar aquela sensação desconfortável, do que propriamente hidratar, porque tu não vai estar desidratando tanto tempo assim. Então, nesse caso, dá para levar saquinho com água, alguma coisa assim, que também depois tu consegue se livrar, né? Não precisa levar 1,5 litro, uma garrafa de 1,5 litro, que depois precisa ficar carregando, ou levar coqueteleira, enfim, que tem o pessoal que às vezes até leva, bota nas costas, ou leva a mochila de hidratação, não precisa tudo isso aí. E sobre o carbogel, eu até, se tu tá treinando, por exemplo, para alguma prova, para alguma coisa, eu acho necessário somente o uso do carbogel em alguns treinos chaves para testar. Porque o treino longo, ele é justamente para isso, né? Para que tu trabalhe o teu corpo, quando ele estiver faltando energia, ele cria um recurso diferente para que ele supra aquela demanda. Então, se todo treino tá usando carbogel, tu não ensina o teu corpo a usar a própria energia dele, tu não ensina o teu corpo como é que é lidar numa situação de fadiga que depois tu vai enfrentar numa prova. Então, salvo algum treino mais longo, mas, por exemplo, rodagem de 1 hora, 1h10, eu não aconselho a usar o carbogel, porque esse treino é justamente para isso, né? Para trabalhar essa questão de tu se cansar e o teu gasto energético. Então, nesse caso, sim, eu recomendo nem levar. Cara, é bem isso, né? Até aí falando sobre esses alimentos, a gente conversou já com um nutricionista, né? O Adriano Lanza já esteve aqui umas 2 vezes, acho 2 ou 3 vezes no podcast. Então, se você quer saber um pouquinho mais também sobre as alimentações pré, pós, a gente fala também durante o treino. Dá uma passada depois, lá nos nossos outros episódios, que você tem bastante informação lá relevante. Mas uma das coisas que a gente pode trazer aqui é esse excesso realmente de coisa que a gente vê as pessoas carregando muito, muitas vezes acaba prejudicando do que trazendo benefícios. E aí, realmente, a gente vê muitas pessoas, além do carbogel, a paçoca, para no mercado. A mariola, para num lugar para comer um pastel, isso acontece muito na bike, piquenique, na corrida menos, na bike, na corrida um pouco menos, mas no ciclismo isso é muito comum. Mas uma coisa que é principal, que a pessoa tem que sair com a informação daqui é que aquela atividade, aquele momento de treinamento, ele não é um momento para você se esbanjar de comida, e sim o momento de você treinar o seu corpo realmente para aquela demanda. Então, o mínimo possível de coisa que você puder carregar, melhor. Então, se está buscando lá, através do seu tênis de corrida, tirar aquelas 30, 40 gramas ali, esse excesso de bagagem que você está carregando com comidas, bolsas, deleta, não tem necessidade alguma. Pochete, leva o celular. Então assim, reduz o máximo que você pode, através, por exemplo, carregando alguma coisa. Tem as calças de compressão, hoje ela tem os bolsos bem colados. Ela tem aqueles bolsos que são bem colados ao corpo. Ali cabe tranquilamente para você levar a chave, um carbogel, e assim, o documento e alguma coisa de dinheiro em espécie, se você quiser levar, coloca ali, olha, ocupa mínimo espaço possível e a gente não tem problema nenhum com eles. Então, facilita muito a sua vida. Eu tenho uma tese bem polêmica sobre isso, né? Até já falei em outros episódios, quando isso se relaciona ao fone de ouvido.
Ah, verdade. Eu nunca vi o primeiro colocado chegar de fone, né? Pode ser que isso mude, né? Desde que você está ouvindo esse podcast agora, aqui dia 30/6, pode ser que isso mude, pode ser que na próxima agora o primeiro colocado chegue de fone de ouvido, né? Então pode ser que isso mude. Assim eu aposto que não. mas pode ser. A gente deixa aberto. Assim como eu nunca vi também o primeiro colocado ou a primeira colocada chegar com muita coisa. Eu nunca vi ela chegar ali com pochete, eu nunca vi ela chegar com um monte de comida, eu nunca vi ela chegar com garrafinha nos bolsos, eu nunca vi essa questão, principalmente nas corridas de rua, né? Salve o trail, é uma outra questão. Mas as corridas de rua, de asfalto, eu nunca vi essas pessoas chegarem. Então, se a gente quer bater o martelo para saber se carregar tudo isso e se é necessário trazer tudo isso para que você consiga correr melhor com a máxima performance, a gente tem as pessoas que correm de uma maneira performando, e elas não precisam fazer uso dessas questões, né? Então, por que a gente, o Joãozinho e a Mariazinha, a gente vai achar que tem que carregar 2 litros de água e um monte de comida e bebida para aumentar a performance, né? Então, para aumentar a performance, a gente já bateu o martelo de que isso não é necessário. Não é necessário, exato. Agora, a próxima bagagem que eu diria que é interessante levar em consideração, e aí tu deu uma introduzida ali no início, Gil, que foi sobre a questão da massa corporal, né? Que é o peso nosso corporal que a gente também carrega ao longo da corrida. E aí o que acontece? Eu vejo isso também em outras áreas, por exemplo, o próprio ciclismo, e dentro da corrida de rua não é diferente, que são essas tentativas de baixar nos equipamentos, nos acessórios, o máximo de peso, mas a pessoa às vezes esquece que a parte do peso corporal que ela tem é tão importante quanto. E na verdade, eu diria que até mais importante. Porque vamos pensar o seguinte, a pessoa tem 70 quilos, tá? 70 quilos, mas desses 70 quilos ela tem pelo menos ali de 4 a 5 quilos, onde tem uma gordura que poderia ser reduzida. E gordura, a gente sabe que ela tem algumas funções metabólicas, mas ela não contribui de forma muito produtiva, ou nem um pouco produtiva para o seu desempenho na corrida. Pelo contrário, ela acaba prejudicando, gerando esse aumento de peso, esse excesso de bagagem. Então, entre as principais coisas que eu diria aqui, nesse tópico, é que a pessoa ter uma atenção maior à sua alimentação, por exemplo, desde pensar num plano de que daqui 6 meses eu vou construir um corpo mais saudável, mais enxuto, para ocorrer uma determinada prova mais leve, do que pensar no acessório, nisso, naquilo que eu posso ir tirando e que vai me deixar mais rápido para correr. Ou então, muitas vezes, pensa no, eu quero correr, botar um tênis com placa de carbono, um tênis com... Acho que o Nestor. Cortou. Tu que travou para nós. Tá, não, mas cortou no tênis com placa de carbono. Tênis com placa de carbono? Então, beleza. Então, a pessoa coloca um tênis de placa de carbono, pensando com o intuito de correr mais rápido, mas, na verdade, o que ela precisa, quem sabe, rever é aquela pochetezinha a mais que tá aqui de gordura, aquele peso a mais, quem sabe ela pode trazer alguns benefícios com a sua parte alimentar. O que vocês normalmente trabalham com os alunos de vocês? Como que vocês normalmente orientam? Vamos lá, uma rodada aí para cada um. Pensando nessa questão, quem não tem 1 quilinho extra, né? E pensando em todas essas coisas aí, vou reduzir 100 gramas em cada tênis, beleza, dá 200 gramas. O celular deve pesar o quê? Umas 300, 400 gramas, tu vai estar junto. O carbogel pesa mais 30, aí uma pochete, alguma coisa, tudo isso não dá 1 quilo. Não dá 1 quilo. E aí tu vai concentrar, tirar todas essas coisas, ficar procurando, vai pagar muito mais caro do tênis, quando o simples fato de tu regular um pouquinho mais a tua alimentação, passar a comer de forma mais saudável, tu já perderia esse 1 quilo extra, então ficaria melhor aí, se sentindo bem, não vai fazer falta para ti esse quilinho extra, e também tu ia performar melhor na corrida, mesmo se tirasse todas as outras coisas também. Então, às vezes, concentra muito nos pequenos detalhes e aí, às vezes, não olha para o todo, que é mais importante que, peraí, se eu tô um pouquinho acima do peso, significa que alguma coisa tá errada. Ou meu sono tá errado, ou minha alimentação tá errada, o exercício não é porque tu já tá treinando. Então, talvez cuidar esse detalhe, que isso vai fazer bem mais diferença do que, às vezes, ficar nesse preciosismo de baixar 15 gramas em cada tênis.
Exato, cara, exato. Vai lá, tio. O cálculo é simples ali, né? A mesma coisa que quando a gente fala do processo de emagrecimento ali, basicamente tem que perder mais calorias do que tu ingere, né? Falando bem grossamente, né? Então, basicamente funciona assim. Então, na hora de performar na corrida, também é a mesma coisa. Se você compra um tênis, que o Matheus falou que faz você ficar 200 gramas mais leve, mas leva uma garrafinha de 300, você ganhou 100 gramas. Então, né, o cálculo é simples e é lógico. Perfeito. Então, essa questão você tem que ser avaliada. Então, se você, em vez de você comprar um tênis um pouco mais leve e deixar a garrafinha em casa, às vezes pode ser, né? Então é melhor ficar com aquele tênisinho ali, não investe tanto, deixa aquela garrafinha de água em casa, tenta se hidratar semanalmente melhor, né? Porque a gente sabe que a hidratação é de maneira crônica, ela não é aguda, que faz a diferença. Então, ter uma hidratação adequada durante a semana ali pode ajudar, e às vezes você não precisa levar aqueles 300 ml, pode levar um sacolé ali, que a gente gosta de chamar com o Rio Grande do Sul, aquele saquinho ali com água, que é menos água, talvez já seja o suficiente, em vez de levar todos aqueles 300 ml. Então, às vezes, esse ajuste já é o que é suficiente para você performar, e às vezes não precisa comprar aqueles, a gente chama aqueles super tênis ali, né? E sobre... Só antes de tu completar, Felipe, sobre hidratação que o Gil falou, às vezes o pessoal quer hidratar muito agudamente e isso acaba piorando, porque teu corpo está acostumado com, sei lá, 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Aí 3 dias antes da prova, tu começa a tomar 4 litros de água, tu vai super hidratar teu corpo e vai desidratar ele ao mesmo tempo, porque quanto mais água tu toma, menos água tu acumula nas células, o que nesse processo de hidratar, tu pode eliminar sais e outros micronutrientes e minerais que são importantes para a tua saúde. E aí tu chega na prova pior do que estava. Então é sempre esse aumento, ele deve ser gradual ou manter a mesma taxa que tu utiliza de hidratação. Sempre buscando aquela métrica que a gente já falou aqui, 34 ml aí vezes o quilo corporal é uma boa métrica de água para tomar no dia. Não precisa tomar muito mais que isso, a não ser que tu faça algum treino muito exaustivo, mas também querer tomar o dobro disso vai ser prejudicial à tua performance e até à tua saúde aí também. Exatamente. Sobre esse tópico ali, eu digo que é meio delicado em alguns casos de trabalhar com alguns alunos, né? Porque cada um tem uma realidade diferente, ou já passou por alguma situação, já tem uma bagagem. Aí a bagagem que a gente vai falar, que eu vou falar que é a bagagem de vivência, experiência, de vida mesmo. E aí, isso aí trata de, por exemplo, a pessoa já foi fazer uma prova e, enfim, passou mal porque teve uma queda de pressão, teve uma queda de glicemia, ou alguma coisa aconteceu. E aí, nesse caso, a pessoa vem já com algumas crenças de que ela precisa carregar uma coisa para não se sentir mal, para não passar mal durante a corrida. Mas, aí entra como nosso papel como treinador, e eu que eu já fiz com alguns alunos, olha, o problema não está durante o teu treino, mas sim que tu está comendo antes do treino que está gerando esse efeito durante a prova ou durante o treino. Então vamos lá, vamos rever um pouquinho algumas coisas. Então o que você está comendo antes? Aí vai lá, conversa junto com o nutricionista, vê alguns ajustes. Às vezes a pessoa está se entupindo de carboidratos simples momentos antes de um treino, ele gera um pico de glicemia lá em cima e depois tem um rebote depois com excesso de insulina tirando toda aquela glicose do sangue e aí ele entra numa hipoglicemia durante o exercício. Mas muitas vezes ela acha que por ela não ter alguma coisa de glicose para colocar durante a prova, que ela vai conseguir, por exemplo, durante o treino, que ela vai conseguir se manter. Na verdade, ela teria que rever o que ela está fazendo antes. Então, aí ela se enche de coisa, ela carrega aquele excesso de coisa ali durante aquele percurso. Então, cabe da gente às vezes conversar, tentar elucidar um pouquinho sobre essas questões e mostrar para ela o quanto é importante ela ter esse cuidado com as refeições prévias. E aí teve um caso também de um aluno, que um tempo atrás, ele tinha sempre o hábito de correr com uma garrafinha d'água. E aí ele tinha algumas explicações onde ele falava por que ele corria aquela garrafinha de água, né? E aí eu falei, cara, mas será que tem a necessidade mesmo da gente, 500 ml de água durante o treino? Pode ser uma hidratação menor, não precisa ter esse carregar tanto essa água assim numa mão, além de ficar, poxa, toda hora meio atrapalhando ali de executar a mecânica da corrida, né? E aí foi aos poucos que a gente foi trabalhando essa retirada, aos poucos ele foi diminuindo, a garrafinha foi diminuindo, ela caiu para uma garrafinha sabe aquelas de coca? São aquelas mini
as minis, acho que é 200 ml, caiu para uma de 200, que cabia num bolsinho. Tamanho perfeito para uma refeição. E aí, na sequência, até que a gente consiga tirar. E aí essa hidratação, então, principalmente nos treinos mais curtos, ali onde eram treinos de 30 a 45 minutos, onde realmente não se tem uma necessidade tão grande de beber e de ingerir tanta água, se você está bem hidratado pré. Então, me hidratei muito bem pré, não tem a necessidade de eu fazer essa ingestão durante. E aí, ressalva realmente os casos de treinos mais longos, treinos de 1h30, 2 horas, 3 horas de duração, que aí é um papo para outro momento, quando a gente fala aí nas rodagens longas aí para maratona, né, Gil? Esses treinos aí, a necessidade aumenta muito grande da hidratação, mas aí a gente cria pontos de hidratação, né? Pontos onde tu vai fazer essa pausa para hidratação, onde tu vai poder fazer essa recuperação aí, principalmente da quantidade de líquido que foi perdido durante o treino. E a própria questão do calor, né? Também, como foi falado, então, dias mais quentes, talvez a rodagem de 40 minutos, dependendo do teu condicionamento, tu precisa tomar água. A gente tá falando aqui de uma temperatura aí, em torno de 15 a 20 graus, que é uma temperatura ou menos, né? Também. Umidade do ar relativamente boa também. Quando a umidade do ar tá muito baixa, essas necessidades, elas podem mudar, mas aí são em situações bem específicas. O Felipe falou dessa questão da psicológica, das pessoas têm que se sentir seguras de ir, por exemplo, às vezes a pessoa fez uma prova e não tinha água no caminho, por N motivos, e acabou passando mal. Ou às vezes foi para um treino e se alimentou mal, ou às vezes não tinha uma glicose e também passou mal, e acaba ficando com essa crença e essa questão na cabeça ali, né? E aí sempre que tem que ir correr ou fazer o treino, tem que estar, às vezes, com aquele carbogel no bolso, aquela mariola no bolso, para que se acontecer alguma coisa, se acontecer ela passar mal de novo, ela tem aquela segurança ali. A maioria das vezes quase não precisa. Essa, para você entender, basicamente aquela pessoa que está naquele processo de parar de fumar, e ela tem que ter um cigarro guardado na gaveta lá embaixo, né? Porque aquilo ali que está assim, não. Se eu realmente não aguentar, tem aquilo ali para suprir. E essa questão da corrida, então, é bem importante. E usar essa metodologia de cada vez diminuir a questão da água também é suficiente. Então, a mesma coisa, se você tem esse medo em relação ao açúcar, ao invés de carregar 1, 2, 3 mariolas, começa a carregar só uma. Então, vou começar a levar só um pedacinho, até o momento que você vai precisar levar nada. Então, essa graduação e esse método de vir reduzindo numa pirâmide inversa pode ser o caminho, né? Então, salvo a relação que você tem, o seu medo, crença, enfim, então isso tem que ser avaliado. Mas usar esse método que o Felipe falou, uma boa estratégia, assim. Sobre as maratonas ali, então, que a gente está falando, então, se você vai fazer rodagem, vamos botar acima de 2 horas, 2 horas e meia, então, já, às vezes, dependendo, não precisa nem ser uma maratona para fazer essa rodagem, né? Às vezes, uns 25K aí já é o suficiente para isso aí. Então, quando passa esse momento, já é uma outra questão, já é uma outra vibe, né? Uma outra reposição energética. Então, aí não se mede mais por quilômetros, e assim se mede por tempo, né? Então, o tempo que você está exposto a essa atividade. Então, nesses casos, vocês estão precisando de água, está precisando de açúcar, estão precisando de sal, né? Então, aí o papo já é uma outra conversa, então, que a gente vai falar mais adiante aqui sobre essa questão das maratonas e ultramaratonas. Perfeito, perfeito. Bate-papo para outro momento. Turma, fechamos então, guris? Eu acho que parte fechamos. Eu só vou trazer mais uma estatística aqui da questão que a gente estava falando sobre o peso corporal. Estou aqui com a Bíblia da corrida, para quem tá vendo no YouTube. Tradição. E aí tem algumas coisas aqui que aumenta a frenagem aerodinâmica, né? Então não necessariamente é um peso que tu tá carregando, mas também influencia, seria quase como um excesso de bagagem. Então, calçados com cadarços expostos aumenta 0,5% a tua frenagem aerodinâmica, então tu fica mais pesado. Pelo nos membros é 0,6%, meias longas 0,9%, cabelo curto 4%, roupas soltas 4,2% e cabelos longos 6,3%. Só mais a título de curiosidade também. Mas, como a gente falou, não precisa ficar preocupando com esse 0,5%. Às vezes, tu controlando a tua alimentação, tu consegue melhorar muito mais do que buscar esses 0,5%. Exato. Gente, então, fechamos mais um episódio por aqui. Para quem ficou com nós aqui do
mais um episódio do Universo Corredor até o final. Na descrição desse episódio aqui, a gente vai deixar um presente para você que ficou até o final. E o presente de hoje, ele é uma pequena parte do nosso e-book, onde a gente fala sobre, tem alguns aspectos para você que está dando os primeiros passos dentro da corrida, e até mesmo para você que já tem uma certa experiência, mas não tem um acompanhamento hoje de uma assessoria de corrida. Aqui, clicando no link, vai estar na descrição, tanto no YouTube quanto lá no Spotify ou outra plataforma, enfim, vai ter um link para você acessar, que é um mini e-book que nós deixamos com planilhas e algumas dicas ali relacionadas à sua corrida, à sua melhora da corrida. Então, acesse o link aí que vai ter aqui disponível aqui embaixo para você não ficar de fora e não perder essa oportunidade. Esse link vai ficar ativo por algum tempo, acredito que em torno até o meio do mês de julho, então não perde essa se você não acessar aí. Se você está escutando agora, iniciozinho de julho, esse episódio, já sabe, ainda está disponível. Agora, depois do mês de julho, eu já não sei mais, porque o link pode expirar pela questão do número de pessoas que acessarem, tá bem? Por isso, algum recado final? Isso aí. É isso? Eu acho que é isso aí. Já te falamos tudo. Tô sem recado final hoje. Me pegou desprevenido. Ah, beleza. Eu achei que tu ia dizer assim, ó, bebam água. Cara, faz tempo. Uma boa, Gil. Bebam água, então. Muito obrigado. Beleza, eu as palavras do Nestor. Que, na verdade, foram as tuas, né? Gente, então a gente vai fechando por aqui. Para nos acompanhar e mandar suas dúvidas lá no @ProEliteAssessoria, a gente está sempre à disposição para mais um bate-papo, mais uma troca de informação. Você também encontra nos nossos arrobas ali. Se você procurar lá, Felipe, Nestor, Juliano, nós estamos lá também para bater um papo com vocês, trocar uma ideia e sempre dentro do possível contribuir com a evolução e com a corrida de vocês. Joia? Um forte abraço, a gente se vê no próximo episódio e tchau. Valeu, pessoal. Até mais.